17 de janeiro de 2014, nós estamos para a nossa primeira entrevista do ano da Pastoral da Comunicação. Estamos com Dice Benedita Gonçalves Leopoldo, Gustavo Xavier Ferreira da Silva, Nelsa Félix Rolim, Nelsa Félix do Nascimento Rolim, eu sempre confundo, que vai falar um pouco sobre as SEBs para nós. Este ano, no mês de janeiro, de 7 a 11, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, aconteceu o 13º Intereclesial das SEBs. Então, um momento muito importante que a nossa paróquia participou, essas 3 pessoas e outras também participaram. Então é importante a gente falar um pouco como que foi, qual a importância disso para a nossa paróquia. Então eu começo com o Gustavo. Gustavo, fala para a gente um pouco, defina para nós o que é a SEBs. Acho que é importante para quem ainda não conhece esse trabalho maravilhoso, defina para nós um pouco o que é a SEBs e pode até também fazer brevemente um contexto histórico das SEBs no Brasil. Bom, as SEBs são grupos de pessoas que se reúnem para partilhar a vida, para rezar juntas, para viver também os sacramentos, ou seja, as SEBs, elas são uma pequena igreja, uma igreja que se reúne onde as pessoas estão, nas suas casas, nas suas ruas, então uma comunidade, é a vivência de grupo, de comunidade das pessoas que vivem a sua religiosidade, partilham a sua vida e ao mesmo tempo também ajudam uns aos outros, participando de ações que a gente pode dizer, ações sociais, políticas, para promover a vida. Bom, no Brasil, as SEBs, a gente não tem exatamente uma definição muito certa da origem, quando começou, mas várias experiências a partir dos anos 60 provavelmente deram origem ao que hoje a gente conhece como SEBs. E o período de consolidação em que a SEBs realmente se consolidou no Brasil, se tornou muito forte, não só aqui, como também na América Latina, como um todo, foi principalmente a partir dos anos 70. Uma coisa que eu acho que é importante marcar é que a participação das comunidades eclesiais de base na vida social, na vida política dos países da América Latina, principalmente nesse período de consolidação dos anos 70, início dos anos 80, também teve muito marcada por uma resistência contra as ditaduras militares que aconteceram em vários dos países latino-americanos. Então, até pela falta de espaço que se tinha nos sindicatos, na impossibilidade de atuar em partidos políticos, a não ser de forma muito clandestina, os espaços da igreja acabaram sendo espaços, alguns dos poucos espaços possíveis ainda das pessoas se reunirem para se organizar contra a ditadura. E acho que nesse momento a SEBs também está tendo um fôlego novo, principalmente com o Papa Francisco, porque ele vem estimulando muito, falando sobre a importância da igreja se colocar no mundo de uma forma corajosa, de uma forma audaciosa, para enfrentar os problemas que a gente continua vivendo, de desigualdades, de pobreza. Dirce, fale para nós um pouco, em resumo, o que foi esse 13º Intereclesial da qual você participou no Ceará, contar para a gente a experiência e o que você traz para a gente desse encontro. Para a gente começar, o que marcou o início desse encontro foi a espiritualidade e a orientação profética do Padre Cícero, onde ele dizia que não é os grandes planos que definem, mas os pequenos detalhes. E foi com esses pequenos detalhes que as comunidades nos acolheu, nos acomodou e com tudo isso fomos também para o encontro nos caldeirões, nos ranchos, formando os chapéus. E
alguns destaques foram para as organizações que destacavam os programas sociais, onde a vida era o principal, onde falava justiça e profecia em defesa da vida. E foi com esse clima de oração, de alegria, espiritualidade, que cada um foi se integrando, em cada grupo, em cada momento. A participação foi geral, sem contar a espiritualidade romeira. Essa é a mais forte, que fez com que cada um se conhecesse, se encontrasse, além de esperar a troca de experiência, a busca, a esperança, a fortaleza que a SEBES, esse encontro vem trazer. Aí tinha uma frase que marcou muito: o amor de todo mundo para mudar o mundo. Então esse foi um momento forte em que todo o caldeirão expressava no mesmo coro. Nelsa, diante de toda essa história da SEBES que o Gustavo relatou para a gente, o Intereclesial, já o 13º, fala um pouco para a gente o que significa, né, a SEBES na Paróquia São Geraldo, como ela se organiza, como ela funciona, e essa participação, inclusive, da nossa paróquia em todos esses processos intereclesial ao longo dos anos e especificamente deste ano. Então, dentro da Paróquia São Geraldo, a SEBES, ela está organizada em vários grupos de rua, que as comunidades, cada comunidade tem a sua quantidade de grupos, e ao todo nós somos mais de 35 grupos de rua dentro da paróquia. Então, a SEBES está bem estruturada nesse sentido, e enquanto SEBES, nós temos um calendário durante o ano todo, que a gente renova nosso ânimo, nossas expectativas no Intereclesial. É claro que foi uma injeção de ânimo para todos nós, que daí cabe a nós que estávamos lá trazer para esses grupos aqui na paróquia, para junto fazermos um trabalho mais forte, onde a gente possa também incentivar as pessoas que estão aí desanimadas, afastadas, a trazer um pouco para a nossa realidade, para a nossa vida, tudo isso que a SEBES nos animou, nos alegrou lá no encontro. O nosso regional está marcado para o dia 23 de março, então, e vai ser aqui na Paróquia São Geraldo. Daí eu já aproveito o momento para convidar a todos para participar, e nesse regional nós vamos trazer presente um pouco de tudo isso que a gente viveu lá no Juazeiro do Norte, que é as SEBES, Justiça e Profecia, a serviço da vida, onde a gente refletiu as SEBES Romeira do Reino no campo e na cidade. E nós deu para perceber que o nosso compromisso maior é evangelizar na cidade. Bom, eu queria que os três, começando pela Dícia, pelo Gustavo e fechando com a Nelson, pudesse deixar aí diante dos grandes desafios, de vivenciar tudo isso que vocês viveram no 13º Eclesial e vivem no dia a dia da SEBES. Que mensagem você deixaria não só para a pastoral da SEBES, dos grupos, enfim, mas para toda a Paróquia São Geraldo? Então, Dícia. Eu quero desejar que esse encontro da SEBES, esse Intereclesial, venha trazer para nós aqui da paróquia, para a juventude como protagonista, esperança, coragem e sabedoria para continuar essa luta. Já que o nosso tema no Intereclesial foi Justiça e Profecia, Serviço da Vida, que a gente possa sempre servir a vida, que nos nossos grupos, nas nossas atuações, nas nossas atividades profissionais, nas nossas atividades de igreja, nas nossas atividades de vizinhança, a gente possa sempre buscar uma maneira de servir a vida, para desde já a gente tentar viver um pouquinho do reino de Deus aqui na Terra. Como mensagem, eu queria deixar assim, que toda a paróquia pudesse viver mais essa unidade e que, a exemplo dessa vivência lá no Intereclesial, que nós possamos passar essa coisa boa que a gente viveu lá no Intereclesial, que a justiça e a profecia que não fique
no dia a dia, nos nossos grupos, trazer mais pessoas para animar e fortalecer as nossas atividades sociais, que a gente possa ajudar mais as pessoas e assim, trazendo essas pessoas afastadas e que dentro da paróquia que a gente possa viver essa união paroquial. Então que as 5 comunidades possam cada vez mais trabalhar juntas e assim a gente promover o reino de Deus aqui na Terra, que é para isso que nós estamos aqui. Viver a unidade, a partilha com muita força, muito amor e principalmente muito respeito às coisas de Deus. Muito bem, obrigado a vocês 3 por esse momento rico, né, e que a gente continue junto essa luta. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada.